Olá, pessoal. Nesse texto a gente vai falar um pouquinho sobre sistemas de monitoramento e avaliação e como é que a gente lida com eles dentro de uma auditoria. Bem, sistemas de monitoramento e avaliação são essenciais para a política pública, que só assim a gente consegue ver tanto se o caminho está correto, quanto se a gente vai chegar lá, nos objetivos da política e finalmente impactar o problema coletivo que a política está tratando. Bem, isso é importantíssimo para o gestor, mas e para a gente que é auditor? Como é que a gente trabalha com isso? Bom, tem basicamente três jeitos da gente trabalhar com sistemas de monitoramento e avaliação. O primeiro deles, e o mais tradicional, é a gente aproveitar os resultados do sistema de monitoramento e avaliação que o próprio gestor definiu para a política pública. Então, nos resultados que a gente vai olhando do monitoramento e da avaliação, os resultados parciais e toda a forma como que o gestor gera indicadores e informações da política pública, a auditoria pode se aproveitar disso para fazer o seu trabalho. Nem sempre esses sistemas de monitoramento e avaliação, eles têm qualidade suficiente para ser aproveitados na auditoria. Então, muitas vezes, o próprio auditor tem que construir um sistema de monitoramento e avaliação para isso. Agora, ele pode ser pontual para uma auditoria, ou a gente pode trabalhar naqueles processos de acompanhamento também, em que você tem indicadores, e a partir desses indicadores você trabalha com tolerâncias, ah, em que a partir dessa tolerância, ou esse nível que o indicador atinge, os auditores começam uma série de trabalhos e procedimentos que são feitos a partir de que foi atingido esses níveis de tolerância. Agora, o texto ele trabalha um pouquinho essa parte de como é que é construído um bom sistema de monitoramento e avaliação. Isso pode ser objeto de auditoria, né? A gente pode auditar o próprio sistema de monitoramento e avaliação, ou a gente pode também utilizar esses princípios para a gente construir um sistema de monitoramento e avaliação da própria auditoria. Então, o texto ele traz as dificuldades, as vantagens, os possíveis problemas que podem existir na montagem de um sistema de monitoramento e avaliação, e traz também 10 passos. Então, o primeiro passo é a própria definição dos objetivos e resultados esperados, ou seja, ter clareza sobre o que a política pública quer alcançar. A segunda é a indicação dos stakeholders e das responsabilidades. Então, um sistema de monitoramento e avaliação eficaz, ele envolve a participação dos stakeholders da política pública, seja gerando informações, seja como consumidores da informação. O terceiro passo é a seleção de indicadores de desempenho. Então, como vocês já viram, tem a teoria da mudança. Ela ajuda muito na hora de trabalhar nos indicadores de desempenho. Então, a gente sabe que a gente tem indicadores de desempenho de conformidade, de economicidade, de eficiência, de eficácia e de efetividade. Então, esses indicadores de desempenho eles devem ser selecionados e trabalhados. As fontes de informações e as fontes de coleta de dados, os métodos, também devem estar bem identificados e bem trabalhados. Esse seria o quarto passo. O quinto passo é um cronograma de monitoramento e avaliação. Lembrar que tem sistemas de monitoramento que eles geram dados continuamente, então fica mais tranquilo da gente trabalhar por meio de painéis. Mas a avaliação, em geral, ela é pontual em momentos estratégicos, né? Uma avaliação ela é cara e ela precisa ser trabalhada em momentos estratégicos. O sexto passo é essa implementação de um sistema de monitoramento e avaliação, que é uma implantação que ela pode ser feita para a política, né, que a gente pode acompanhar, auditar, ou a gente pode implantar para a auditoria, então gerar informações para a auditoria. Então tem vários jeitos de trabalhar isso. Um deles, já no passo 7, é a análise de dados coletados. Então esses dados podem ser, por exemplo, coletados dentro de sistemas da informação que a gente tem acesso como auditores, e a partir daí a gente faz essa análise dos dados coletados. A gente vai ver mais para frente que a gente pode usar dados quantitativos, dados qualitativos, a gente pode usar estatística, a gente pode usar diferentes meios de delineamento e análise. Depois, a ideia de comunicação de resultados e feedback. Numa auditoria, isso pode acontecer
tanto em etapas intermediárias ou diretamente no próprio relatório, ou até em painéis estatísticos, como a gente vai ver mais para frente. E no final, aquela avaliação final e o aprendizado ali desse sistema para futuras auditorias ou para futuras políticas públicas ou para políticas públicas que sucederem à política pública que a gente está auditando. Então, essa é a ideia de montagem de um sistema de monitoramento e avaliação eficaz. E eu espero que vocês gostem do texto que vai detalhar esse conhecimento com mais profundidade. Obrigado.